Isso, pessoal, comecem a colocar os nomes no chat, por favor. Tá aqui. Beleza. Ó, pessoal, aqui está a tela do Moodle, tá? Então, aqui está o link da recuperação, que era do dia 2 até o dia 5, até hoje. Mas eu já avisei vocês também lá no WhatsApp, mandei por mensagem e tal, né? Aqui tem uma orientação de atividade do dia 13 de julho, que foi sábado. Não esquentem com isso aqui, tá? Ah, eu não sei fazer o exercício. Não tem problema. É só para constar que tu olhou e tentou. Então, manda a resposta certa, errada. Isso aqui vale como presença, tá? Na verdade, para resolver melhor isso, teria até que assistir essa aula de hoje. Mas não é problema, tá? Eu gosto muito desse método de estudo de ensaio e erro. Eu acho que quando a pessoa tenta fazer e erra, e depois vê por que errou, é ótimo, grava muito mais do que se começar a estudar do zero e tentar aprender tudo certo. Não sei, isso é uma crença minha. Tem professor que pode pensar diferente, cada um tem seu método, tá? Mas então, referente ao dia 13 de julho, tá aqui, correto? Pode dar uma olhadinha, clica aqui, tenta fazer, envia pelo Moodle. Não tem problema se o gabarito for errado, tá? Fique bem claro para vocês isso. Beleza? E a orientação de atividade de hoje, né? Tipos climáticos, a gente só vai continuar um pouquinho do que vimos na aula passada. Fatores climáticos, que é o forte de hoje. É isso aqui que a gente vai frisar mais, né? E isso daqui é uma coisa muito bacana. Formação de anticiclones que tem a ver com o fator climático, né? Porque existem ventos que, depende da época, eles surgem. Tem época que não tem determinado tipo de vento, mas existem alguns ventos que são constantes na Terra, tá? Que são os responsáveis pelo deslocamento de massas de ar, influenciam correntes marinhas. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que tem na geografia, né? Tem um vídeo aqui que não é muito longo, é um vídeo de uns 6 minutos, só que eu não vou ficar mostrando minha aula. Depois eu peço assim para que vocês cliquem aqui, vocês vão ser conduzidos para o canal do sujeito, do professor, que é um professor também, né? Em que ele explica isso. São 6 minutinhos de vídeo, um pouquinho mais, talvez, tá? Eu recomendo. O cara explica bem e ele faz uma coisa que eu gosto muito, né? Ele faz um desenho na lousa, no quadro negro. Por que eu acho que isso ajuda? Porque na medida que a pessoa vai falando, ela vai desenhando. E o aluno é melhor do que mostrar uma imagem só, né? Inclusive, essa minha aula referente a esse assunto, né? Se fosse método presencial, eu estaria desenhando no quadro com giz. E depois, para reforço, eu mostraria uma imagem, né? Tá legal? Mas então tá, vamos lá, que apesar de ter 15 minutos a mais, a gente não pode vacilar, tá legal? Então, a gente parou nesses slides aqui, legal? Que mostrava por que junto ao Equador aquece mais e nas regiões polares de altas latitudes aquece menos, né? Por quê? Porque a mesma quantidade de raio solar, a gente chama isso de insolação, tá? A mesma quantidade de insolação nas latitudes maiores, mais distantes do Equador, ela abrange uma área maior e com isso perde calor, entendeu? Com isso perde calor. Legal? Aqui junto ao Equador forma aqui, ó, se eu fizer um desenho geométrico deste raio solar com esta parte da superfície terrestre, vai formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, o raio solar aqui incide diretamente na superfície terrestre, aquecendo ela muito mais aqui, onde o ângulo é mais aberto. Legal? Esse negócio de latitude, longitude, basicamente é o seguinte, ó. Latitude é a distância do Equador. Então, o Equador é 0 graus de latitude. A latitude máxima que nós temos é o Polo Norte, porque daí forma 90 graus de latitude
norte. Já no Polo Sul, que não está desenhado aqui, seria 90 graus de latitude sul. Por que 90 graus? Porque este ponto aqui forma uma linha imaginária até o Equador e junto ao Equador forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Então esse aqui é o fator básico da temperatura na Terra e, portanto, de influenciar os climas. Mas ele não é o único. Por quê? Geralmente, na linha do Equador, os climas são quentes. E, geralmente, distante do Equador, aqui no meio, latitude média, ou aqui no polo, latitude alta, né, as temperaturas são mais baixas. Mas, e se eu estiver aqui na linha do Equador, no topo de uma montanha de mais de 6.000 metros de altitude? Vai ser um clima muito parecido com o do polo. Então, não, a latitude ela é o fator principal, mas ela não é o único fator, tá? Que fique bem claro isso. Legal? Temos esse outro fator aqui que é muito importante, que é o fator altitude. Tá? Aqui tem um gráfico falando da atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra, uma película de gases. E dentre esses gases, tem um que é muito importante, que é o oxigênio, para a nossa vida, e tem um que também é muito importante, que se a gente respirar demais, morre, que é o CO2. Mas o CO2 é muito importante porque ele forma uma capa que retém a radiação solar. Então, sem o CO2, nós não teríamos calor na Terra. Se nós não tivéssemos calor na Terra, nós não teríamos a vida como conhecemos. Ele forma uma coisa chamada efeito estufa. Então, eu não quero dar um nó na cabeça de vocês já, mas o efeito estufa que o gás carbônico gera, ele é necessário à vida. O problema é quando eu tenho um exagero do CO2, quando tem CO2 demais. Aí é que está o erro, entendeu? Quando eu tenho um exagero do CO2. Porque daí eu retenho mais raios solares do que necessário e eu produzo mais calor. Aí gera o chamado aquecimento global. Mas isso a gente vai ter uma aula para falar, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho a camada da atmosfera onde nós estamos, cerca de 0 a 10 quilômetros de altitude. É por aqui que os aviões comerciais a jato voam, tá? Daqui para cá é outra coisa que não tem a ver com clima, tá? Estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera que está para cá, não tem a ver com a aula de clima. A aula de clima, ela passa aqui, ó, entre 0 e 10.000 metros de altitude. Tanto que, quanto mais a gente sobe, aqui está a linha da temperatura, mais a temperatura cai. Nós estamos aqui na superfície da Terra numa temperatura média de 16 graus, na média do globo. Na medida que eu vou subindo a altitude, essa temperatura média vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chega aqui no limite da tropopausa, que é o que nos interessa, daqui para cima não nos interessa, né? A temperatura média terrestre está em quase 60 graus negativos. Depois ela declina devagar e começa a subir de novo. Por que ela sobe de novo se ela está mais alta? Por causa do tipo de gás que tem aqui, que gera mais calor em contato com os raios solares. Radiação também. Depois esses gases escasseiam, cai de novo a temperatura, depois aqui sobe de novo pra caramba, por quê? Porque daí tu tem contato direto com os raios solares e outras radiações cósmicas. Tanto que se tu tivesse flutuando no espaço sideral com um traje espacial e tirasse o traje espacial, tu ia ser queimado, né, pela radiação, tá? Mas isso aí é outro papo, não é aula de clima. A nossa aula de clima tá aqui, ó, 0 a 10 quilômetros de altitude, tá? Então, aqui nesse desenhozinho que a gente chama de croquis, né, um esboço, tá? Eu estou aqui a 0 metros de altitude, numa região tropical, né? Tem coqueiros, palmeiras aqui, 30 graus de temperatura média. Média, 30 graus, é quente. Já é quente normal, imagina de média, muito quente, né? Aí, 1.000 metros de altitude, cai para 23 graus, agradável. Né? Por isso que às vezes a gente vê aqueles lugares, países assim que estão próximos ao Brasil, Peru, Bolívia, aí tá aquela população lá deles lá, os bolivianos, peruanos, tudo encasacado, tu olha assim, porra, os caras estão ali perto, como é que eles estão sentindo esse frio, né? Porque estão super alto. E 1.000 metros lá para eles, que estão nos Andes, não é muito alto, né? Eles estão entre 1.000 e 2.000, né? Então 2.000 metros
de altitude, temperatura média de 17 graus, que é frio em várias regiões do Brasil, né? E 3 mil metros, 10,5 graus, tá? Então esse aqui é um fator básico, básico, básico. Por isso eu posso estar no Equador, que no globo inteiro é quase sempre quente, mas se eu estiver num lugar muito alto, o que acontece? Frio. Agora, isso aqui é interessante, tá? Mapa da Europa. A Europa é um continente que não está nas latitudes próximas ao Equador e está uma parte dela na região ártica. Essa linhazinha tracejadinha aqui, bem fininha, tá? Perto da Islândia, é o Círculo Polar Ártico. Daqui para o norte é região ártica, muito fria. Então ela está numa latitude média próxima das altas. Uma parte dela nas latitudes altas. É um continente, regra geral, mais frio que quente. A não ser se tu estiver bem aqui no sul da Espanha, no sul da Itália, na Grécia, na Turquia, pegando os ventos que vêm aqui da África, do Saara, aí realmente o verão aqui é de fritar ovo no asfalto, né? Mas, regra geral, daqui, dessa parte sul da França para o norte, já é temperado para frio. Bom, o que acontece? Olha para o gráfico ao lado. Aqui nós temos o que chamamos de um climograma com 3 temperaturas variando da cidade A, B e C. Tá? Da cidade A, B e C. Será que chegou alguém aí? Só um pouquinho. Eu vi um barulhinho, chegou. Vamos lá. Tá? Das cidades A, B e C. Veja que a cidade A temperatura no inverno, por que no inverno, em janeiro, fevereiro? Porque isso aqui está no hemisfério norte, é o contrário daqui. Quando aqui é verão, lá é inverno. Tá? Quando lá é verão por aqui é o nosso inverno, tá? Então, esses gráficos que tem a corcova aqui da temperatura no meio do ano, geralmente são o hemisfério norte. Se começou em janeiro, sempre é hemisfério norte, quando a corcova está no meio, tá? Bom, então a cidade A tem temperatura média de inverno de 10 graus negativos. E a média de verão dela vai para quase 20 graus. A cidade B, ela é mais estável. A média de inverno está em torno de 0 e a média de verão em torno de 20. A cidade C, é isso? Ela é bem mais estável. A média de inverno está aqui uns 4 graus, eu vou chutar, né? E a média de verão um pouquinho mais de 15, uns 16 graus. Ou seja, a cidade C, a temperatura não varia tanto. A cidade B varia mais ou menos e a cidade A varia muito mais. Tá? Isso aqui eu tirei de um exercício de vestibular. E a cidade, daí tinha uma relação de cidades para marcar ali nas alternativas. Ah, mas como é que eu vou decorar, professor, a temperatura média de cada cidade? Não, tu não vai decorar. Tu vai por exclusão, porque daí também os caras têm um limite de rigidez na questão, né? O cara não vai fazer uma questão para vocês decorar a temperatura média de todas as cidades do mundo. Nem eu sei, ninguém sabe, né? A gente deduz. Por que a gente deduz? Porque daí tinha um mapa com algumas cidades marcadas, e daí nas alternativas o nome das cidades. A cidade A é uma cidade mais interiorizada. A cidade B é uma cidade a meio caminho entre o interior e o litoral. E a cidade C é uma cidade litorânea. Como é que eu sei disso? Porque é o seguinte, ó, sempre que tu está mais para o interior, as temperaturas sobem mais rapidamente e também caem mais rapidamente, porque tem menos umidade na atmosfera. Mais umidade na atmosfera, como a gente tem próximo ao oceano, significa mais água na atmosfera. E a água, ela leva mais tempo para aquecer e ela leva mais tempo para esfriar. Então, o que acontece? Como ela leva mais tempo para aquecer, né, ela não sobe tanto. E ela leva mais tempo para esfriar, então ela não desce tanto. Então, se a temperatura da cidade ela sobe mais rápido e desce mais rápido ao longo do ano, ou ao longo do dia, ou ao longo de um mês, não importa, ela sobe mais rápido, ela desce mais rápido, significa que tu está bem para o interior, porque tu está longe da umidade. Tá? Lembra disso. Legal? Se alguém já cozinhou macarrão aí, sabe o que eu estou falando.
Porque o macarrão, quando a gente põe na panela, né, a panela aquece rapidinho, né, o metal da panela já está quente e a água não. Aí quando tu vai tirar a água do macarrão, né, botar ali na peneira, às vezes a panela já tá boa, já dá para colocar o dedo. Aí tu vai derrubar, né? Aí tu queima a mão com a água, porque a água ainda está quente. Porque a água leva mais tempo para esfriar, assim como ela leva mais tempo para esquentar. Né? Então, nesse exercício aí, que tinha as alternativas, né, que um dia talvez eu mostre para vocês, Moscou era a cidade A, que está bem aqui no interior, capital da Rússia. Tá? A cidade B era Varsóvia, capital da Polônia, que está meio caminho aqui do interior e do oceano. E a cidade C, Londres, que está aqui, não é bem na beira do mar, mas ela está bem próxima do oceano. Tá? Bom, agora um negócio muito legal para entender Brasil. Essas aqui são as massas de ar que atuam na América do Sul. Tem três, na verdade, três principais para a gente entender clima brasileiro. Tá? Essa daqui que se chama MEC, que quer dizer massa equatorial continental, a MTA, que é a massa tropical atlântica, e a MPA, que é a massa polar atlântica, que esses dias aí deu as caras aqui com muita força. A América do Sul, neste mês, foi o continente, foi a região do globo que teve a maior anomalia climática no inverno, né? Nesse mês, né? Tanto que era a região que estava tendo a maior queda de temperatura do globo aí, foi o nosso subcontinente aqui. Legal? Bom, então são três massas de ar para te entender clima no Brasil. Tá? No inverno, obviamente, que é essa MPA. Ela chega aqui com tudo na região sul, né? Provocando as geadas, que vocês bem conhecem. No litoral, ela tem caminho livre. Por que ela tem um caminho livre? Porque não tem barreira do relevo. Então ela chega até o litoral leste do Nordeste. Cai um pouco a temperatura aqui, mas o principal efeito dela são as chuvas. Porque aqui é uma região naturalmente quente. Então, o contato dessa massa de ar frio com a região quente provoca chuvas. Por quê? Porque daí o ar quente se resfria, ele fica condensado, as moléculas se juntam mais, e quando condensa, fica mais juntinho, fica mais pesado. Maior densidade leva a maior peso, e daí precipita na forma de chuva. Então, o efeito da MPA no inverno do litoral nordestino é chuva. O efeito da MPA na região sul e até um pouquinho do centro-oeste é geada. Mas por que ela não vai muito mais longe? Porque aqui tem a barreira do relevo planáltico, que a gente estudou em relevo, tudo planalto aqui. Oi? Ali da parte litorânea do Nordeste é que chove, né? A parte mais seca é o Isso. interior, né? A parte seca, exatamente, a parte do interior é seca. A gente vai chegar aqui, ó. Aqui no amarelo é o seco, tá? E é o litoral que é chuvoso. E é onde a maioria da população mora. Por isso que a explicação, o nordestino foge do Nordeste por causa da seca. Não, porque apenas uns 10% da população mora naquela região interior lá. Quando muito, quando muito. Tá? Bom, e qual a outra massa de ar que atua muito no Brasil? Essa daqui, ó, MTA, que é a massa tropical atlântica. Ela atinge muito essa costa brasileira oriental toda, da região sul, da região sudeste, da região nordeste, provocando chuvas. Então, boa parte das chuvas que nós temos que vem do litoral brasileiro é por causa dessa massa de ar aqui, ó, MTA, tá? Aí, quando tu vai mais para o interior do Brasil, a massa de ar que atua aqui provocando chuvas é a massa que vem lá da Amazônia, a equatorial, que ela é cortada pela linha do Equador, continental. Regra geral, sempre que tu vê a letra C, quando uma coisa é continental, ela é mais seca. Essa é a regra geral no globo. No caso da América do Sul, é uma exceção. Por quê? Porque essa MC vem de uma região chamada Floresta Amazônica. Então tem árvore, tem água, tem a maior bacia hidrográfica do planeta, então tem muita água aqui. Então essa aqui é uma massa continental, porém úmida. Então a massa equatorial continental que atua no verão brasileiro no interior é úmida, quente e úmida. A massa tropical atlântica, que vem dos trópicos, é quente e úmida, vem do oceano. A massa polar atlântica, ela passa pelo oceano, é fria e úmida. A América do Sul é um continente muito úmido.
Ah, mas então não tem área seca? Tem área mais seca. Aliás, tem uma área bem seca nessa costa aqui ocidental do Chile. Mas, na maior parte das áreas, a América do Sul é chuvosa. Tá? Aí, o que acontece? Se vocês observarem, essa MTA, ela está com as setinhas assim, ó, sentido anti-horário, o contrário do relógio. Não é por acaso. Tá? O que ela faz? Ela está girando. Ela está girando e fazendo com que a corrente marinha aqui faça isso. Ó. A corrente marinha do Brasil faça isso. Ela passa pelo Equador, se aquece e passa por toda a costa brasileira, como se estivesse lambendo ela. Né? É uma corrente marinha quente, está vermelha aqui. Água quente evapora. Se evapora, faz nuvem. Se faz nuvem, chove. Ainda mais quando bate no litoral montanhoso das serras e planaltos do Brasil. Uma outra parte dela se divide e vai para cá. E daí, olha o sentido. Tá vendo meu mouse? É sentido horário. Sentido horário. E aqui é sentido anti-horário. Essa corrente marinha é quente, essa corrente marinha é quente. Então, a costa brasileira de norte a sul é banhada por correntes marinhas quentes que provocam a formação de nuvens, que provoca a formação de chuva. Então, por isso que nós temos muita chuva aqui. Ah, mas e essa seca no interior do Brasil? A hipótese mais viável de ordem social é que o desmatamento aqui na Amazônia está diminuindo a fonte de umidade dessa massa de ar que leva umidade para as regiões centrais do Brasil. Essa é uma hipótese de ordem humana, econômica. A outra hipótese é de um ciclo natural chamado Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que faria então com que a massa de ar do Oceano Pacífico ficasse fria e não subisse os Andes, não provocando chuva aqui no interior. Mas esse Laninha e El Ninho vai ter uma aula para isso. Não vamos botar o carro na frente dos bois, senão daí eu não explico o básico. Se eu não explicar o básico, a gente não entende o mais complexo. Ah, então aqui, ó, linha do Equador. Ao sul do Equador, hemisfério sul. Sentido das correntes é anti-horário. E aqui no Pacífico, está ao sul do Equador, sentido anti-horário. Tá? Só que daí essa corrente marinha quente e vermelho chega lá no extremo sul, na Antártida, e o que acontece com ela? Fica gelada. Ela fica gelada e volta aqui para o Chile. Corrente marinha fria não forma nuvens porque não tem evaporação. Se não tem nuvens, o que acontece com a costa chilena aqui? Seca. E o que tem entre o Chile e o Peru? O deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. 400 anos sem chuva. Desde que os colonizadores chegaram lá, nunca foi registrado chuva. Tá? Agora, olha só. Linha do Equador, hemisfério norte. É uma corrente marinha aqui, tá? E tem uma corrente marinha, é que o mapa aqui já não prossegue, né? Mas tem uma corrente marinha que vem lá do norte, fria, tá? Aí provoca região mais seca aqui no México. Seca aqui, seca aqui. Chuvoso aqui, chuvoso aqui, chuvoso aqui. Tá? Mas as três massas de ar que nós temos que entender para entender os climas brasileiros. A MEC, que vem da Amazônia, que é úmida, a MTA, que é tropical, que atinge o litoral e interior do Brasil aqui, que é úmida, e a MPA, que é polar, que atinge aqui no inverno, tá? Mas por que aqui, no interior da América do Sul, a MPA vai longeão, vai bem longe, e aqui ela para? Aqui ela vai freando por causa do relevo. Mas por que aqui ela vai embora dessa deslizada toda? Porque deve ser o relevo. O que será que a gente tem aqui no Paraguai e o oeste do Mato Grosso do Sul para ela ir tão fácil assim e longe? Aqui a gente tem uma planície baixa, bem plana, que não oferece resistência à entrada da massa de ar. Sabe qual é o nome dessa planície? Pantanal. Então, porque é muito plano e baixo, a massa de ar vai. Só que ela vai e não fica, tá? Ela dá uns respingos, vai lá e logo aquece de novo. Então, o frio que nós temos, não igual, né? Mas uma friagem chega até a Rondônia. Mas depois não vai mais do que isso, não. Tá?
Aqui as correntes marinhas, olha só. Olha só aqui na América do Sul, Oceano Atlântico Sul. Sentido anti-horário. Aquece, chuva no litoral da América do Sul. Vai para baixo, para o sul, resfria, fria na costa africana. O que nós temos aqui na costa africana? Deserto do Kalahari. Porque corrente marinha fria. Aqui no Pacífico, aquece, vai para o sul, resfria. O que nós temos aqui na costa da América do Sul? Deserto do Atacama. Aqui no Oceano Índico, corrente marinha quente no Equador, chega aqui em Madagascar, chuva. Corrente marinha quente, faz nuvem, faz chuva. Chega aqui na Antártida, resfria. Volta para a Austrália, o que tem na Austrália? Deserto. Corrente marinha quente aqui no Pacífico, vai lá embora, atinge aqui a Austrália do outro lado. Esse ladinho da Austrália, esse ladinho, é úmido e florestal. Mas só aqui. Ah, mas por que essa chuva não vai muito para o interior? Montanha. Relevo também influencia clima, obviamente. Então, no hemisfério sul, as costas ocidentais dos continentes, América do Sul, África, Austrália, tudo seco. As costas orientais, lado brasileiro, úmido, chuvoso, floresta. África, Madagascar, úmido, chuvoso, floresta. Costa leste da Austrália, úmido, chuvoso, floresta. E o que provoca tudo isso? Corrente marinha. Mas o que provoca a corrente marinha no hemisfério sul fazer esse movimento anti-horário e no hemisfério norte fazer esse movimento horário? O que será que provoca isso? Vamos ver? Vamos ver aqui onde é que eu marquei esse negócio. Tem muita coisa sobre isso na internet, tá? Aí clica aqui e vem a explicação. Vamos lá ver se eu acho logo de cara. Aqui, ó. Olha só isso. Aqui está a linha do Equador. Tá? Nós estamos vendo de cima, né? Como se a gente estivesse num balão aqui. Aqui nós estamos vendo o Equador e a Amazônia. A gente olha com a luneta para cá. Latitude aqui, né? No hemisfério norte, 30 graus, bem deserto. A gente olha aqui para o hemisfério sul, 30 graus, bem deserto, né? Essa latitude aqui é perto de Porto Alegre, tá? Legal? Então, olha só, aqui no Equador é mais quente, correto? Aí o ar quente sobe. Quando quer fazer um balão subir, tu não põe ar quente embaixo dele. Então ele sobe. Aí essa massa de ar úmida sobe, forma nuvens que encontram um ar frio aqui da maior altitude. Aí ele não consegue subir, porque esse ar frio ele é mais pesado, mais denso, então ela se espalha lateralmente, essa umidade. Forma uma espécie de bigorna, né? Uma bigorna. Parece aquelas nuvens de bomba atômica, né? E daí o que acontece? Fica muita umidade acumulada aqui, e o que vai acontecer com essa umidade que está subindo, se concentrando? Vai cair, vai precipitar, e chove. Por isso que a linha do Equador e arredores é muito úmida, porque como é mais quente, o ar sobe, forma nuvens, essas nuvens aqui se concentram, acumulam umidade e desce tudo na forma de chuva. Tá, mas e o ar que foi aqui? Ele vai descer por aqui? Não, porque aqui está subindo. O ar não pode descer por aqui, está subindo uma coluna de ar, como é que ele vai descer? Ele não pode. Se o ar aqui está subindo, como é que o ar vai descer de volta? Não dá. Ah, então ele vai para o espaço sideral. Não, não pode, porque tem a força da gravidade, que está puxando tudo para dentro da Terra. Então, para onde que vai esse ar? Ele escapa para os lados. Só que ele escapa sem umidade. Por quê? A umidade já precipitou aqui mesmo, perto do Equador. Então, esse ar volta mais seco. E ele volta mais seco descendo aqui. Fica, então, uma coluna de ar descendo na tua cabeça, te esmagando. A pressão fica alta aqui. E aqui a pressão fica alta. Aqui onde ele está subindo, essa coluna de ar que está subindo está aliviando a tua cabeça. A pressão está baixa. Mas aqui onde ele está descendo, está pressionando. Está nos pressionando. Só que é ar seco. Então, 30 graus norte e 30 graus sul, como é que será que é aqui? Nessas linhas de latitude? Como é que será que é aqui? 30 graus, mais ou menos aqui nessa linha. Eu vou aumentar aqui para ver melhor. Né? Mais ou menos nessa linha aqui tracejada, que é a linha do Trópico de Câncer e aqui é a linha do Trópico de Capricórnio. Mais ou menos nessa linha aqui tu tem deserto.
Aí tu tem área seca, mais ou menos seca, o grande deserto do Saara, Arábia Saudita, fronteira da Índia com o Paquistão, deserto, deserto. Mas é deserto sempre? Aí vai depender das correntes marinhas. Tá? Se ela vier aqui da linha do Equador e trouxer a umidade, não. Porque se não tivesse essa corrente marinha aqui, o nortão do Brasil seria um deserto só. O centro da África seria um deserto só, entendeu? Então, o que acontece? As linhas dos trópicos geralmente vão ter desertos, exceto se a área for banhada por uma corrente marinha quente. Ó, aqui está a linha do Trópico de Capricórnio. Deserto, corrente marinha fria. 2 fatores para deserto. Aí chega aqui no Brasil, por que não tem deserto aqui? Deveria ter, por causa da linha do trópico, que é onde o ar desce seco. Por que não tem deserto aqui? Porque tem essa corrente marinha quente. Aí chega aqui na costa africana, linha do trópico, o ar desce seco, deserto. Corrente marinha fria, deserto. Mas por que desse ladinho aqui não tem o deserto? Corrente marinha quente. Entendeu? Então, na verdade, é mais de um fator em conjunto que explica o clima de um lugar. Onde é que eu estava? Estava aqui. Tá? Beleza? Vamos ver isso aqui agora. Deixa eu ver se está certo. Isso, ó. Então é o seguinte, ó. Senta no banco do motorista do carro. Liga a chave. Dá ignição. O carro vai para... E pisa fundo no acelerador. Não vai fazer isso em casa, tá? É só um exemplo. Aí o carro vai para frente rápido. Teu corpo vai para trás. Correto? A rotação da Terra é de oeste para leste. É assim, ó. Logo, as massas de ar vão fazer o movimento contrário. Vão fazer para cá. Então, olha aqui, ó. No hemisfério norte, sentido horário, sentido horário. No hemisfério sul, sentido anti-horário, sentido anti-horário. Tá? Esse aqui são os anticiclones. Esse anticiclone forma aquela massa de ar tropical atlântica que banha a costa brasileira aqui, com chuva. Forma a corrente marinha do Brasil, que chega aqui no Equador, volta quente e úmida, banhando a costa brasileira. Já o anticiclone aqui no Pacífico, ele faz esse movimento, aí a corrente marinha quente vai lá para a Austrália, banhar a costa deles, mas volta aqui para a Antártida fria, sobe aqui, deserto aqui na costa chilena. Entendeu? Tá. Onde é que eu estava? Estava aqui. Beleza? Bom, tudo que nós estamos olhando agora é como se a Terra estivesse parada. A gente não pode esquecer que ela gira sobre um eixo inclinado, tá? Então aqui está a linha do Equador. Linha do Equador, tá? Aqui é a linha que divide a Terra em 2 hemisférios, correto? Então aqui está o hemisfério sul, o norte, e aqui está o hemisfério sul, desculpe, né? O hemisfério norte aqui está mais iluminado, então é verão no hemisfério norte, aqui é inverno no hemisfério sul. Então, aqui no hemisfério norte, tá? Tá mais quente agora. Então o ar está subindo, está formando nuvens e está chovendo aqui. Aqui no hemisfério sul está mais frio. Então o ar não está subindo tanto, não está aquecendo, e está um período seco. Então essa área entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, tá? Ela é a área de predomínio dos climas tropicais. Quando é verão, chove, quando é inverno, seca. Agora o oposto. O hemisfério sul está mais iluminado, o hemisfério norte está menos iluminado. Tá? Então observa aqui, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O hemisfério sul está mais iluminado, é verão, o ar aquecido sobe, forma nuvens, chove, verão chuvoso. O hemisfério norte está menos iluminado, está mais frio, o ar não sobe, não forma nuvens, seca. Tá? Pessoal, isso aí é para uma outra aula, tá? Mas é só para dar uma prévia. Só para dar uma prévia. Isso tudo que nós estamos falando é o padrão climático que nós conhecemos. O clima pode mudar? Pode. Isso aqui é um gráfico que mostra medições de temperatura de 1850, lá vai pedrada, até os dias atuais. O que acontece? A temperatura nesses anos aqui, medida, esses pontos vermelhos marcados, mostra que ela oscilou, nem subindo muito, nem descendo muito. Em determinado momento ela sobe mais, depois desce novamente, sobe,
desce novamente. Esses ciclos de baixa, né, pode ser por razões humanas ou pode ser por razões naturais. E os ciclos de alta pode ser por razões humanas ou razões naturais. Mas em determinado momento da história da Terra, 1960, 70, começa a subir muito mais rápido, né? Por isso que se fala em aquecimento global. Daqui para cá, houve um fenômeno humano econômico que foi o diferencial na vida das sociedades. Se chama industrialização. Como a principal fonte de energia são os combustíveis fósseis, né, que são matéria orgânica, petróleo, carvão, gás natural, quando tu queima eles, tu libera o gás da vida na atmosfera, que ele é necessário à vida, que é o gás carbônico, que ele retém radiação que produz calor. Só que daí tu libera muito dele, e ao liberar muito dele, tu retém mais a radiação e, portanto, mais a temperatura tende a subir. Esse é o princípio básico da teoria do aquecimento global. Tá? Então, essa é uma mensuração que é feita já há tempo, tem várias outras, né? Mas é só para vocês entenderem que o clima, conforme a gente viu aqui, esses fatores e tal, a interação entre eles, é o padrão. Mas isso muda ou naturalmente, ou por razões econômicas, humanas, ou talvez até os dois juntos interagindo, tá? Então a gente vai falar mais para frente, vamos ter uma aula aí sobre mudanças climáticas, a gente vai falar de novo disso, tá? Legal? E aqui queria mostrar para vocês um gráfico, tá? Esse gráfico aqui, olha só, o que ele mostra? Distribuição das precipitações. Precipitação é tudo que cai, pode ser chuva, pode ser neve, pode ser gelo na forma de granizo, ou chuva congelada, congelante, tá? Conforme as latitudes, a distância do Equador. Então, 0 graus aqui é onde está o Equador. Isso aqui é como se eu estivesse vendo a Terra com o Equador para cima, tá? Então, imagine esse gráfico virado. Ele está assim, mas por isso que confunde, né? Porque o 0 graus a gente vê uma linha assim na Terra, né? E aqui está vertical. Mas esse aqui é o 0 graus, que é o Equador. É latitude 0. 20 graus, latitude norte. 40 graus, latitude norte, é mais ou menos onde está Nova York. 60 graus, latitude norte, é onde está a região ártica. 80 graus está perto do Polo Norte, que é 90 graus norte. Tá? 20 graus, latitude sul, tá? Lá pela região da Bahia. Tá? Um pouco mais, né? Depois 30 graus, latitude sul, região de Porto Alegre. 40 graus, latitude sul, Argentina, 60 graus latitude sul, sul da Argentina, 80 graus latitude sul, lá na Antártida, 90 graus latitude sul, Polo Sul, tá? Então o que está mostrando aqui? Que nas regiões polares, tanto norte quanto sul, chove muito pouco, precipitações pouquinho mais, deve ser uns 100 milímetros de chuva por ano, é muito pouco, né? É menos que o sertão nordestino. De repente, eu vou descendo a latitude, tanto no hemisfério norte, tanto quanto no hemisfério sul, eu vou descendo, a chuva vai aumentando. Vai aumentando. Aí chega um ponto aqui, ó, chove pra caramba. Aí, opa, caiu o índice de chuva de novo. Eu estou aqui perto da latitude 30 graus. 30 graus. Se lembra que a gente viu ali que nos 30 graus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde é que estava isso? Aqui, ó, aqui nos 30 graus, ali, ó, 30 graus sul, 30 graus norte, é onde o ar desce direto, sem umidade, que forma os desertos. Você lembra que eu falei para vocês? Então vamos voltar lá. Não é isso aqui, opa. Cadê? Aqui, ó, os 30 graus norte e os 30 graus sul, os desertos. E depois, quando eu vou chegando perto do Equador, pô, vai subindo de novo a precipitação, a chuva aumenta, aumenta, aumenta. Por quê? Porque próximo ao Equador é mais quente, o ar aquecido sobe com a umidade, forma aquelas nuvens de formato de bigorna, concentra a umidade lá e precipita. E é o que forma a floresta. Só que é um ciclo. Se eu retiro muito a floresta, eu também tiro a fonte de umidade, né? E tende a formar no interior da Amazônia uma savana, que é uma vegetação diferente que a gente vai ver mais para frente. Legal? Então, vamos voltar aqui, onde é que eu estava, parar a apresentação. Pessoal, esse horário ficou ótimo, sobrou até 5 minutos aí para te ver. Não é mais aquela correria. Tá?
Então, o que me dizem? Dúvidas? Pessoal, é isso aí, então. Coloque o nome no chat, todo mundo, tá? Tem a recuperação para quem precisa de nota ou quem quer melhorar sua nota. Vale até hoje, no final do dia. Começou no dia 2. E tem uma tarefa de sábado que é um exercício só. Não importa se o gabarito der certo ou errado. Só quero que me entregue como tentativa, né? Tá legal? Então é isso aí. Se quiserem comentar alguma coisa, tirar dúvida, fiquem à vontade. Tudo tranquilo e favorável, então? Tchau, professor. Tchau, Obrigado. professor. Boa semana. Tchau. Para vocês também. Valeu. Valeu, professor. Um abraço. Tchau. Só uma dúvida. Isso aí não tem nada a ver com, assim, essas correntes aí sobre, tipo assim, eu vi uma notícia e tem até a música, que a areia do Saara vai parar na Itália. Sim, é verdade, mas isso tem mais a ver com o deslocamento da massa de ar do que com a corrente, porque as correntes ali no Mediterrâneo, no sul da Europa, não são essas grandes correntes oceânicas que eu mostrei. Essas grandes correntes oceânicas que eu mostrei, elas são mais os oceanos abertos. A que tem no mar Mediterrâneo, ela não é influente assim. O que tem do Saara é quando é verão no hemisfério norte e a massa de ar quente e seca se desloca para o sul da Europa. E no sul da Europa tem um monte de montanha, né? Os Alpes, os Apeninos, os Pirineus, e eles retêm esse ar seco do Saara ali, né? Uhum. E é isso. E assim, qual é a diferença para se criar um deserto gelado e um deserto extremamente seco? O gelado é por causa da latitude, né? Daí tu tem desertos quentes, como o Saara, como desertos australianos, e tu tem desertos frios que estão mais para o norte ou mais para o sul, que é o caso lá do deserto de Gobi, na Mongólia, norte da China. Aí é por causa da latitude, entendeu? Uhum. Basicamente isso. Tranquilo então, professor. Valeu, um abraço. Falou? Um abraço, tchau. Tchau, até mais.